E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou criar a animação nova de redes sociais padrão aqui do canal. Essa animação que aparece sempre aqui no rodapé, eu vou criar uma nova aqui do zero. Essa aqui é a parte 2. Na parte 1 eu criei essa animação do zero lá no Photoshop, coloquei os iconezinhos de redes sociais, defini lá o tamanho, espaçamento, tudo certinho. Se você quiser ver essa parte 1, você pode acessar esse vídeo aqui no card. E agora nós vamos fazer a parte 2, que é exportar tudo isso e animar lá no After Effects, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, eu vou começar a animar essa nova animação padrão aqui de redes sociais do canal lá no After Effects. Esse vídeo aqui é a parte 2, na parte 1 eu criei essa artezinha aqui do zero das 3 redes sociais. Primeira coisa que eu vou fazer é exportar isso aqui para usar lá no After Effects. Eu posso fazer isso aqui de diversas formas. Uma delas é abrir o próprio PSD lá no After Effects, porque ele reconhece as layers, ele vai reconhecer tudo bonitinho aqui. Só que não necessariamente essa divisão aqui é a que eu quero usar lá. Por exemplo, aqui se eu abrir esse arquivo lá no After Effects, ele vai abrir uma layer separada. Esse box aqui, colorido, com o Fzinho aqui. Eu não quero isso, eu quero que isso aqui seja uma coisa só. Isso aqui não vai ter uma animação separada, então não tem necessidade. Tudo bem que dá pra eu juntar isso aqui lá no After Effects também depois. Mas eu quero já exportar isso aqui do jeito que eu quero que abra lá no After. Então uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo arquivos no Photoshop para exportar e usar no After Effects é exportar em PNG, com fundo transparente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exportar primeiro só o box aqui, ó, das redes sociais junto com o ícone. Aí eu vou dar um Ctrl Shift Alt S, vou selecionar aqui PNG, ó, tá vendo? Ele tá indo com fundo transparente só com essa parte aqui. E vou salvar aqui com o nome, ó, Instagram ícone. Beleza. Agora eu vou exportar um outro só com o box e com o nome, que eu quero que seja uma coisa só, não vai ter uma animação separada. Então, deixo só os dois ativos aqui. Ctrl Shift Alt S, Instagram, nome. Beleza. E vou fazer isso aqui com todos os outros. Você já entendeu a ideia, né? Então aqui é Twitter. Ícone. Twitter. Nome. Facebook. Ícone e Facebook. Nome. Beleza, são 6 arquivos. Agora eu vou lá para o After Effects. Então aqui já no After Effects eu só abri um documento novo e eu vou importar aqui os PNGs que a gente exportou lá no Photoshop. Vou dar 2 cliques aqui na janela Project, selecionar os 6 PNGs aqui. E aí você importa com essas opções aqui, ó, e você pode importar com essa opção aqui nesse caso, que é Create Composition. Assim ele já vai criar uma composição respeitando a resolução aqui da imagem, que é 1920 por 1080, então a gente nem vai precisar configurar isso aqui, ele já vai puxar na resolução certa. Então eu vou dar um import. A única coisa aqui que ele me pergunta é a duração, e isso aqui é importante. Aqui ele me pergunta se eu quero criar uma única composição, ó, single composition, ou se eu quero múltiplas compositions. No caso eu quero só uma mesmo. Aí ele me pergunta, ó, use dimensions from, ele vai puxar as dimensões de cada arquivo, porque aqui no caso todos os PNGs têm o mesmo tamanho, mas eles poderiam não ter, né? Então eu poderia selecionar aqui arquivos diferentes, se esse fosse o caso, né? Os PNGs tivessem tamanhos diferentes, no caso aqui é indiferente. A duração é exatamente 5 segundos, eu quero que essa animação tenha 5 segundos, e por enquanto aqui a base tá 30, esse 30 aqui é o frame rate, né? Quantos frames por segundo. Eu não consigo alterar isso aqui, mas a gente vai alterar depois. Então, vou dar um OK, e olha que legal. Ele já cria aqui uma composição, no caso ele colocou o nome do PNG que ele usou como referência, né? Eu vou renomear aqui para redes sociais. E aí eu só vou clicar com o botão direito e vir aqui em Composition Settings, e aqui no frame rate eu vou mudar para 60, que é o frame rate dos vídeos do canal, 60 FPS. Beleza, então vamos começar a criar aqui a animação. A animação que eu quero criar aqui é o seguinte: eu quero que esse ícone cresça do zero e cresça, dá um zoom nele assim, e depois que ele ativer no tamanho total, esse box branco saia de trás dele e apareça aqui o nome. Então vamos começar fazendo isso aqui pelo Instagram. Primeiro eu vou clicar nesse botãozinho aqui, porque eu quero que o fundo fique preto, fica melhor para enxergar. E aqui é o seguinte, toda a imagem tem um ponto de âncora, né? Então primeiro vamos aqui, Instagram. Deixar o Instagram aqui por último, Twitter em segundo, Facebook em primeiro, beleza. Aqui na minha timeline. Isso que é legal de deixar as layers, né, renomeadas, de exportar com o nomezinho certo, que aqui ficou fácil de identificar o que é cada um. Aqui, ó, Instagram ícone, Instagram nome, beleza. Os ícones sempre acima do nome mesmo, certinho. Então aqui é o seguinte, como eu quero fazer uma animação que vai partir do centro aqui, ele vai ser uma animação
animação de zoom, né? Ele vai crescer esse ícone do Instagram do 0 até o tamanho dele. Então essa animação ela tem que partir do centro aqui. Então eu tenho que mudar o ponto âncora. O ponto âncora da minha imagem, ele tá aqui no meio da imagem, ó. Eu tenho que mudar esse ponto âncora aqui pro meio do ponto da onde eu quero que a animação parta. Então eu vou apertar a tecla Y, eu pego essa ferramenta aqui, ó, que é essa pen behind aqui. Com essa ferramenta eu consigo mexer o meu anchor point, o meu ponto âncora, para onde eu quiser. E é importante fazer isso antes de eu criar qualquer keyframe para criar minhas animações aqui, porque se eu já tiver com algum keyframe, aí eu for mexer, vai mexendo os keyframes juntos e aí dá um problema. Então é bom eu já fazer isso em todos, ó. Do Twitter também, vou deixar o anchor point aqui no meio e o ícone do Facebook também, vou deixar o anchor point aqui no meio. Nos boxes do nome aqui não faz diferença, que é uma animação só de movimento para um lado e para o outro, não faz diferença nesse momento, beleza. Então a animação que eu vou criar aqui é o seguinte, eu vou dar um zoom aqui na timeline, segurando o Alt e subindo com o scroll do mouse para cima, eu consigo dar um zoom na minha timeline aqui, ó, e vou abrir ela aqui. Ele me dá aqui no Transform vários parâmetros aqui, ó, posição, escala, rotação, opacidade. No caso aqui o que eu vou animar é só a escala, então eu quero que a escala parta do 0 e lá com 10 frames ela esteja com 100. Então aqui eu deixo o valor do jeito que ela tá aqui, 100%. E aqui no 0, nesse keyframe inicial aqui, eu vou deixar com 0. Então eu já tenho aqui uma animação, ó. Ele indo do 0 até 100%. Beleza. Aí aqui é o seguinte, para deixar essa animação mais interessante, porque ó, se eu der play aqui, é uma animação bem sem graça, né? Ó. Ela simplesmente vem e começa e para, não tem vida essa animação. E aí aqui, como eu sei que essa animação depois vai se repetir lá no final, só que ao contrário, eu já vou selecionar esses dois keyframes aqui, dar um Ctrl C, colar lá no final, depois a gente vai acertar a posição certinha das animações, mas eu já vou encaixando os keyframes aqui onde ele tem que estar. E aí eu seleciono só esses dois aqui do final, clico com o botão direito, venho aqui em Keyframe Assistant e dou um Time Reverse Keyframes. Ele simplesmente inverte a posição dos dois keyframes. Então eu já tenho a animação de saída aqui, ó. A de entrada certinho aqui e a de saída aqui. Perfeito, beleza? Os valores e os keyframes já estão certos. O que eu preciso é fazer essa animação ter mais vida. O que eu preciso fazer então? Primeiro eu vou selecionar aqui todos os keyframes e vou habilitar uma janela aqui, ó, de um plugin chamado Easy and Whiz. É um plugin que ele te ajuda a fazer algumas animações pré-definidas. Daria para fazer esse tipo de acerto simplesmente vindo aqui nos gráficos e fazendo na mão. Só que esse plugin ele já faz isso meio que automaticamente. A mesma coisa que eu faria ali na mão nos gráficos, eu crio aqui com esse Easy and Whiz. Então ele tem alguns presets, por exemplo, aqui, se eu clicar nesse Expo, é um preset de animação. Deixo sempre aqui In and Out, Start and End e dou um aplicar. Ele mudou meu númerozinho para vermelho aqui, porque ele aplicou um código aqui nessa animação. Ele me mostra aqui o que ele fez, ó. Ele colocou um código aqui, ó, uma função toda louca aqui, complexa, que o plugin faz sozinho. Então aí a animação ela fica diferente, ó. Você percebe que ela não sai mais, ó, ela começa rápida e termina lenta. Isso aqui é esse Expo aqui. Existem outros também. Primeira coisa, eu acho que com 10 frames a animação tá muito rápida, ó. Eu quero que ela demore um pouquinho mais. Então eu vou selecionar o último keyframe aqui, segurar o Alt e apertar 5 vezes pro lado. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa nesse keyframe inicial aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então acho que a animação com 15 frames vai ficar mais interessante. Ó, já tá uma animaçãozinha mais legal. Mesma coisa aqui, ó, de saída. Então eu posso ir testando para ver qual fica mais interessante. Ó, vamos ver esse Circ aqui, ó. É quase a mesma coisa que o Expo. Ele só tem um pouquinho diferente. Deixa eu ver esse Sign aqui. Ele é mais lentinho. Tem alguns bem interessantes que são esses aqui, ó. O Bounce. Vamos ver o Bounce. Vou aplicar o Bounce aqui. Tá vendo? Ele dá uma tremidinha. Ele faz assim, ó. Ele dá uma, ó, na chegada. Isso é interessante. Tem o Back aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Esse movimentinho assim, ó. Esse plugin ele é bem interessante. Eu vou deixar o link para download desse plugin aqui na descrição, caso você também queira usá-lo. E aí é a mesma coisa, assim como a gente fez na parte 1, a gente criou toda a identidade visual aqui em cima desse Instagram e depois só replicou para os outros. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na animação, né? Vou criar animação aqui nesse do Instagram e depois eu só copio e colo para os outros, beleza. Então, deixa eu ver, esse back ficou interessante. Deixa eu ver o Elastic, deixa eu ver se fica legal. Não. O que vai funcionar melhor mesmo é o que eu mais gostei foi esse back aqui.
Eu ainda acho que tá muito rápido. Eu vou colocar com 20. 1, 2, 3, 4, 5. Uma animação de 15 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Num vídeo de 30 FPS fica legal. Já num vídeo de 60 você precisa dar um pouco mais de frames. A animação fica mais fluida, né? Porque tem mais frames por segundo. Porém você precisa de um pouco mais, assim. Porque 15 frames num vídeo de 30 FPS tem o dobro da duração de um vídeo de 60 FPS, né? Então... a maioria dos vídeos que eu faço, eles têm 30 FPS, então eu tô acostumado a fazer animações de 10, 15 frames e fica interessante, mas aqui como eu tô fazendo com 60, eu preciso ter mais frames mesmo para ficar legal. E tem esses outros presets aqui no final que ele mescla alguns, ó, ele não coloca só o Expo ou só o Elastic, ele coloca ó, Expo Out, Expo In. Back out, back in. Elastic, ele, tipo, por exemplo, aqui ele entra com elástico e sai com back, entendeu? Então, por exemplo, eu posso entrar com elástico e sair com back. Vamos ver como é que fica. Back out, back in. Vamos ver. Back out, back in eu gosto, ó. Ele faz uma entradinha interessante, ó. E também a saída fica legal, ó. Beleza, a animação do ícone eu já defini. Vai ser essa back out, back in com 20 frames de duração. Beleza. Então aqui agora vamos partir para o nome. O nome eu simplesmente vou fazer uma animação de posição dele indo para o lado. Assim que o ícone estiver num tamanho, deixa eu ver, ó, a partir daqui assim, ó, ele já pode começar a aparecer. Também quero uma animação de 20 frames, então vou simplesmente coloquei aqui um position no primeiro frame, vou apertar o Ctrl e dar 20 toques para o lado para criar essa animação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, já tenho o keyframe aqui na posição final. E a posição inicial simplesmente vou clicar e arrastar aqui até ele desaparecer ali. Beleza. E aí vai ser isso, o ícone aparece e ele sai de trás e chega aqui. Nesse caso também, não pode ser uma animação tão linear assim, né? O interessante é que a animação tenha um pouco mais de graça. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois keyframes, vou dar um F9 para ele aplicar um Easy Easy, que é essa opção aqui, ó. Easy Easy, o atalho é F9. Só isso aqui já vai fazer a animação ficar mais legal. Ela sai lentinha, fica rápido, depois chega lentinha. Beleza. Mas a gente pode forçar ainda mais isso aqui, porque eu quero que ela saia bem rápida e chegue bem lenta. Então quando eu seleciono esses dois keyframes e eu venho aqui no gráfico, no Graphic Editor, tem vários gráficos que a gente pode visualizar aqui. Eu tô nesse aqui, ó, Edit Speed Graphic, é o gráfico de velocidade. Então nessa animação eu quero que a velocidade comece no máximo e termine no mínimo. Aí fica interessante, ó, veja. Ele sai rapidinho, mas chega bem lento, ó. Os últimos frames ele quase não se mexe, enquanto no primeiro ele dá uns saltos bem grandes, ó, e chega bem lentinho. Então fica uma animação bem mais legal. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas tá bem estranho ele aparecendo ali, né? Exatamente, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que é a seguinte. Vou posicionar a minha agulha aqui, ó, na parte que ele aparece inteiro, e aqui eu vou pegar essa ferramenta retângulo e criar um box aqui para cobrir toda a área dele aqui, ó. A área que eu quero que ele apareça. A gente tá criando uma máscara agora. Vou pegar essa layer e posicionar ela exatamente em cima da layer que eu quero mascarar, que é essa Instagram nome aqui. Beleza. E aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Toggle Switch Modes. E aqui, ó, na minha layer que eu quero mascarar, eu vou mudar para essa opção aqui, ó. Alpha Mate Shape Layer 1, que é essa layer que a gente acabou de criar. E aí ele faz isso, ele mascara, ele exatamente mascara. Então aqui, ó, na parte que eu não quero que ele apareça, ó, ele não vai mais aparecer, ó, ele vai desaparecer ali para trás, viu? É exatamente isso que eu quero, ó. E aí, beleza, a única coisa que eu preciso fazer é criar a minha animação de saída. Eu só vou dar Ctrl C nisso aqui e lá no final, ainda com a minha layer selecionada aqui, dá um Ctrl V, clicar com o botão direito, Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframes. Aí ele vai sair aqui, ó, e o legal é que ele já vem com o meu Speed Graphic aqui, ó, do jeito que eu quero mesmo, que eu quero que ele saia lento e termine a animação bem rápida. Então, ó, beleza, eu só vou posicionar agora de forma que ele termine de forma interessante. É só contar a mesma distância aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyframes do último aqui da animação do box, ó. Tô com a minha agulha posicionada no último keyframe aqui da animação do box, vou contar 6. É só eu mexer com as setas do teclado e com o Ctrl pressionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posiciono aqui, ó. Pronto. Ele sai e dá certinho, ó. Uma animação casa com a outra, ó. E aí temos isso aqui, ó. Certo? Só vou posicionar os meus keyframes finais aqui, lá no fim da timeline mesmo,
pra gente visualizar essa animação. Só o detalhezinho final, que a gente nunca pode esquecer, é voltar aqui ó, no Toggle Switch Modes, ativar aqui o Motion Blur nas duas layers, porque aí ele fica ó, sem o Motion Blur, ó, é só uma animação normal, como a gente vê a movimentação do box, dos dois boxes. Mas quando eu ativo o Motion Blur, ele cria, ó, ele cria esse embaçadinho aqui na movimentação. Isso faz a animação ficar muito mais legal. Olha a diferença, ó, sem Motion Blur e com Motion Blur, como fica muito mais natural, ó. Fica bem mais fluido, fica bem mais natural. Que ele imita a mesma realidade, né? Então, vamos ver a animação de saída aqui e de entrada. Aí, ficou legal, ó. Beleza, estou satisfeito. Então aqui a única coisa que a gente vai fazer é replicar essas animações. Então aqui ó, vamos começar primeiro a replicar as animações de ícone. A única coisa que a gente animou no ícone é a escala. Então eu só vou selecionar a layer do ícone e apertar o S. Ele vai abrir só o meu parâmetro de escala. Clico aqui no parâmetro de escala, selecionei todos os keyframes. Dou um Ctrl C. Venho aqui no Twitter ícone, aperto o S para aparecer o parâmetro de escala, posiciono a minha agulha aqui no primeiro keyframe e dou um Ctrl V. Ele já criou a animação certinha ali, ó. O Anchor Point já estava posicionado certinho, né? A animação de entrada e saída aqui, ó, ficou perfeita. A mesma coisa aqui no Facebook ícone, eu vou posicionar aqui na primeira, minha agulha no primeiro keyframe, vou apertar o S de Scale, vou dar um Ctrl V e pronto. Ele já criou a minha animação certinha. Agora vamos fechar aqui tudo e replicar a animação do box de nome. O que a gente animou aqui é posição, então eu vou apertar o P para ele abrir o parâmetro de position, clicar aqui no position, selecionei todos os keyframes, Ctrl C, coloco a minha agulha aqui posicionada no primeiro keyframe, venho aqui ó, Twitter nome, Facebook nome, coloquei o nome errado aqui, né? Ficou nome, mas é nome, aperto o P de position e dou um Ctrl V. Ele vai já fazer, deixa eu dar um fit aqui pra gente enxergar a tela inteira, né? Ele já vai fazer a animação certinha. Veja que o do Twitter vai dar certinho. O do Facebook a gente vai precisar mexer porque o box do Facebook é maior, né? Então eu vou vir aqui só no Facebook nome, vou posicionar aqui a minha agulha no primeiro keyframe e vou puxar aqui, ó, o meu primeiro valor, que é o de posicionamento horizontal. Vou puxar ele, vou dar um zoom aqui para enxergar melhor isso aqui. Vou puxar esse valor aqui para a esquerda até ele sumir atrás do ícone ali. Beleza, sumiu. O valor é 333, então eu só vou colocar esse valor aqui no último ícone aqui, ó. Seleciono o keyframe com a agulha posicionada, 333, beleza. Agora a animação de todos eles estão corretas, ó. Vai dar certinho, some atrás do ícone bonitinho. A gente só precisa criar agora a máscara, certo? Então vamos primeiro criar a máscara aqui do box do Twitter. Vamos fechar tudo aqui para ficar melhor de visualizar. Sem selecionar nada, eu vou pegar a ferramenta retângulo e criar um box. Importante não estar com nada selecionado, porque se eu selecionar alguma coisa, em vez de criar um box, ele vai criar uma máscara nessa layer que eu estou selecionado, não é isso que eu quero. Então, tira a seleção de tudo, pega a ferramenta retângulo, cria um retângulo aqui em volta do meu box que eu quero mascarar, posiciono ele aqui, ó, em cima do Twitter nome, mudo aqui, ó, Toggle Switch Modes para Alpha Mate Shape Layer 2, beleza. Vamos só testar aqui para ver se tá dando certo. Tá difícil de ver por enquanto, porque o Facebook ali tá passando pela frente, né? Então a gente só vai conseguir ver no final. Só tô vendo um probleminha aqui que a máscara ela tá menor do que o box. Então eu posso arrumar a máscara aqui sem precisar voltar. Aqui, ó, perfeito. Agora ela tá no limite do tamanho ali, tá mascarando, cumprindo seu papel, beleza. Vamos criar agora a máscara para o box do Facebook. Tirei a seleção de tudo, ferramenta retângulo, crio a máscara aqui em volta de tudo, o que eu quero mascarar, posiciono ele aqui, dou um Alpha Mate Shape Layer 3, que é o que a gente acabou de criar, e pronto. Então agora eu só vou dar um fit de novo, e ativar, voltar aqui no Toggle Switch Modes, ativar o Motion Blur de todas essas camadas aqui, ó. Tem que sempre se certificar também que o Motion Blur tá ativo aqui também aqui em cima. Beleza, Motion Blurs ativos, vamos assistir a nossa animação. Aí, ó. No primeiro play ele dá uma travadinha porque ele tá renderizando, esse tracinho verde aqui é a renderização, pronto, já renderizou toda a animação, ó. E aí a gente consegue assistir de boa a animação de entrada e saída das redes sociais. Algumas coisas que é interessante. Sempre quando você visualiza a animação no final, sempre você acaba vendo um detalhezinho outro que dá para melhorar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todos e apertar a tecla U.
Aí ele abre só os parâmetros que tem algum keyframe, né? Nas animações de ícone ele abriu os de escala e nas animações do nome ele abriu as de position. Uma coisa que eu achei é que a animação ainda tá muito rápida. Então eu vou pegar os keyframes finais aqui, ó. Eu vou posicionar ele aqui no final dos 45 frames. Vamos testar a animação com essa quantidade de frames. Vamos ver. Vou dar o primeiro play aqui para ele renderizar e agora sim eu vou ver como é que tá. Ah, já achei que ficou bem mais interessante, ó. Muito mais legal. Eu vou fazer a animação com exatamente 1 segundo. Então a animação total tem 5 segundos, vai ter 1 segundo na entrada, 1 segundo na saída e 3 segundos das informações paradas na tela para a pessoa visualizar. Tá ok. Então vamos dar um play aqui. O primeiro play para renderizar e agora a gente consegue ver a animação certinho. Vamos ver. Achei que tá legal. Só achei um problema aqui, ó, nesse ponto da animação, veja, a gente consegue ver a máscara aqui, ó, o ícone tá pequeno demais. Eu quero que o meu box, ele entre antes aqui na máscara, antes do ícone ficar desse tamanho para que isso não apareça. Então o que eu preciso fazer? Fazer com que a minha animação do box do nome, então vou selecionar todos os keyframes aqui do box nome, ó, das animações de entrada. Aqui, aqui e aqui. Eu quero que elas terminem aqui, ó, quando os ícones estão desse tamanho aqui, ó, que é a parte que os ícones estão ocultando tudo. Nessa parte aqui, ó, eles já tem que ter entrado tudo, ó, já tem que ter tá aqui, ó, aqui fechou. Então, ó, vamos ver, ó, o ícone cresce e beleza, mesma coisa aqui no final. Deixa eu selecionar os keyframes aqui do box nome e vamos achar o ponto certo da animação aqui, ó. Quero que nesse ponto eles já tenham entrado inteiros, então aí, ó, o ponto é esse. Então aqui, ó, ele vai sair, a gente não vai conseguir visualizar a máscara, sai inteiro. Deixa eu dar play aqui, vamos ver como é que ficou isso aqui. Deixa ele renderizar de novo, beleza. Aí, tá legal, beleza, tá interessante. Deixa eu dar um fit aqui, vamos ver essa animação em tela cheia. Agora eu achei que ela ficou lenta demais, porque a gente teve que mexer aqui, ó, ele passou, a animação tá dando mais de 1 segundo. Eu vou só recuar aqui os keyframes finais para elas ficarem com 1 segundo certinho. Aqui eu vou posicionar no 4 segundos, puxar os keyframes finais para cá e vamos ver como ficou a duração dessa animação. Deixa ele renderizar de novo. Beleza, agora eu achei que tá... Agora eu gostei. Aqui tá praticamente certo. A última coisa que eu vou fazer nessa animação é que o Instagram entre um pouquinho antes, depois o Twitter, depois o Facebook. Então como que eu faço isso? Deixo o Instagram do jeito que tá, vou selecionar aqui os keyframes do Twitter e do Facebook e jogar 5 frames para frente com o Alt pressionado e mexendo nas setas do teclado eu vou mexer os keyframes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora selecionar só os keyframes do Facebook e jogar 5 keyframes para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Tá dando uma diferença. O Instagram entra um pouquinho antes. É um detalhezinho bem sutil, mas fica mais legal, ó. Fica mais interessante. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas no caso aqui eu vou fazer o contrário. 1, 2, 3, 4, 5 com o Twitter e Instagram. E 1, 2, 3, 4, 5 só com o Instagram. Aí o Instagram vai sair um pouquinho antes, depois o Twitter e depois o Facebook. Isso vai fazer com que todos eles tenham exatamente o mesmo tempo na tela. E aí está a nossa animação. Ficou interessante, gostei. E aqui fechou. O que eu posso fazer aqui para finalizar? Eu posso usar o próprio arquivo do After Effects lá no Premiere, que ele aceita. Salvo esse arquivo simplesmente. Quando eu estiver lá no Premiere, eu simplesmente importo esse arquivo do After lá. Ou então eu posso exportar isso aqui com fundo transparente, que é o que eu vou te mostrar aqui. Então, com a minha composition aqui selecionada, vou dar um Ctrl M para abrir o meu render queue aqui. E aqui no Output Model aqui, eu vou vir aqui nesse Render Settings, eu deixo do jeito que tá aqui, Best Settings, não mexo em nada. No Output Model aqui, Lossless, eu mudo o formato aqui para QuickTime. E aqui no Video Output in Channels eu deixo RGB plus Alpha. Aí ele vai fazer com que ele exporte com fundo transparente. E aí eu só seleciono aqui a pasta onde eu quero salvar, deixar com esse nome aqui mesmo de redes sociais, salvar, e aí eu clico em Render, ele começa a renderizar o nosso arquivo. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, se você não estiver criando isso aqui para você, estiver criando para um cliente, aí você precisa mandar para ele como movie, aí faz esse barulhinho, tal, terminou a renderização, e aí você tem que mandar para ele como movie, não vai dar para você enviar o arquivo em After Effects, porque pode ser que o cliente não tenha After Effects. Se você tiver que enviar o arquivo em After Effects, você vai ter que enviar todos os links juntos, os PNGs ou os PSDs juntos, então enviar um movie é muito mais simples, e aí tranquilo, vamos lá ver na pasta como é que ficou isso aqui. E aí aqui na pasta tem o meu arquivo movie, vou abrir ele aqui com esse player aqui, o VLC Media Player, que ele executa movie. Temos aqui, ó, o nosso arquivo
em fundo transparente. Então só vou abrir aqui o meu arquivo padrão do Premiere, que eu edito os vídeos aqui do canal. Isso é uma coisa que eu até sugiro caso você tenha um canal no YouTube, um cliente que você edita sempre. É legal você ter um arquivo padrão já com todos os arquivos padrão mesmo dele importados aqui, para você não ter que ficar importando um por um cada vez, né? Então aqui, ó, eu tinha a minha animação antiga de redes sociais. Eu vou colocar ela aqui e eu vou importar a nova aqui, que a gente acabou de criar, e vou colocar ela aqui. E é isso que é legal de você usar um Movie, ó. Eu peguei o meu arquivo Movie, arrastei aqui para minha área de trabalho, ó, e veja, ó, tá aqui a animação que a gente criou, bonitinha, em cima de um vídeo aqui, com fundo transparente. E veja aqui, comparando com a animação antiga, ó, aqui é um exemplo bem claro de como essa animação antiga ela era problemática, ó, porque em alguns fundos, por exemplo, aqui essa estampa dessa blusa tem umas partes claras, e aí o nome aqui quase não aparecia. E também ela passava muito rápido, apesar do tempo aqui dela claramente ser maior, agora com menos tempo os nomes ficam mais tempo na tela e a visualização tá infinitamente melhor, né? Não tem nem comparação a visualização desse aqui com o anterior, beleza? Então é isso. Na parte 1 criamos no Photoshop a artezinha, na parte 2 fizemos a animação aqui no After Effects. Então é assim que se cria um lower third, uma animação padrão de redes sociais para os seus vídeos, beleza? Então é isso, criei aqui junto com vocês a nova animação padrão de redes sociais aqui do canal. Vou fazer com que ela apareça agora aqui. E aí ficou dessa forma que você tá vendo aí. Se você não conhecia nada de After Effects, pode ser que esse vídeo tenha sido um pouco complexo, mas o After Effects é assim mesmo. Ele assusta assim de primeira, mas com o tempo você vai pegando o jeito e as coisas e ele facilita muito a vida. É muito mais fácil você criar animações no After Effects do que num programa que é simplesmente de edição, como o Premiere, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal, e se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais. Beleza? Valeu, abraço!